A paz, amados, estamos aqui no sítio Casarão Terra Santa, desfrutando aqui desse ambiente. Estamos aqui representando o Ministério de Homens e eu queria liberar uma palavra no coração de vocês. O tema dessa mensagem é Homens, Sacerdócio e Responsabilidade. Eu queria abrir a palavra do Senhor lá em 1 Pedro, no capítulo 2, versículo 1 ao 10, que diz assim: Deixando, pois, toda malícia e todo engano e fingimentos, e invejas e todas as murmurações, desejai afetuosamente, como meninos novamente nascidos, o leite racional, não falsificado, para que por ele vades crescendo, se é que já provaste que o Senhor é benigno. E chegando-vos para ele, a pedra viva, reprovada na verdade pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa, vós também, como pedras vivas, sois edificados, casa espiritual e sacerdócio santo, para oferecer de sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por Jesus Cristo. Pelo que também na Escritura se contém: Eis que põe em Sião a pedra principal da esquina, eleita e preciosa, e quem nela crer não será confundido. E assim para vós, os que credes, é preciosa, mas para os rebeldes, a pedra que os edificadores reprovaram, essa foi a principal da esquina, e uma pedra de tropeço e rocha de escândalo para aqueles que tropeçam na palavra, sendo desobedientes, para o que também foram destinados. Mas vós sois a geração eleita, o sacerdócio real, a nação santa, o povo adquirido, para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que em outro tempo não eres povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdias, mas agora alcançaste misericórdias. Amém. Vamos ter um tempo de oração agora nesse momento. Curva a sua cabeça aí onde você está. Pai, nós te louvamos, Pai, te bendizemos por essa palavra. Te agradecemos, Senhor, porque o Senhor a cada dia revela para nós, Pai, os teus mistérios, Senhor, através da tua palavra, Senhor. E queremos, Senhor, estar com o nosso coração aberto, com o nosso ouvido atento, Senhor, a Ti. E que a nossa mente, Senhor, possa compreender aquilo que o Senhor tem para nós nesse dia. Nós te louvamos e pedimos, Senhor, a Tua direção, em nome de Jesus. Amém. Amados, antes da gente entender o sacerdócio e as responsabilidades deles, precisamos compreender o sentido da palavra responsabilidade. E o sentido da palavra no dicionário, ela quer dizer dever de responder pelas ações próprias ou dos outros. Então, a pessoa que tem responsabilidade, ela tem o dever de responder pelas ações próprias e ações dos outros. E a gente vai ver isso sendo gerado na vida de um sacerdote. O sacerdote na antiga aliança, ele tinha uma responsabilidade de apresentar Deus diante do povo e apresentar o povo diante de Deus. Existiam muitas responsabilidades ali que eles tinham que exercer. A responsabilidade de cuidar do templo, das ofertas e dos sacrifícios que eram oferecidos, de carregarem também a Arca da Aliança, onde Jesus, representando Jesus, o sumo sacerdote, somente o sumo sacerdote poderia ter acesso àquele local. Existia um véu que separava o átrio do Santo dos Santos, e ali ele despojava ali dos seus pecados no dia da expiação. Somente o sumo sacerdote, ele tinha acesso àquele local. Então ali no dia da expiação, ele sacrificava um animal pelo perdão dos seus pecados, perdão do pecado da sua família e o perdão do pecado do povo. Só que nós sabemos que esse véu que separava, ele não existe mais. Jesus, ele foi o nosso único sacrifício e esse véu foi rasgado. E hoje nós temos acesso livre ao Pai. E diante desse acesso nós somos agora uma geração eleita, um sacerdócio real, uma nação santa, um povo exclusivo e separado, assim como aqueles sacerdotes, para proclamar o Evangelho.
E a pergunta que eu tenho para você hoje é: o que você tem feito diante de Deus? Você tem representado Deus diante da sua família? Você tem representado a sua família diante de Deus? O que você tem feito? E aqui, nesse primeiro versículo de 1 Pedro 2, ele vai dizer, primeiro ponto que a gente precisa fazer: deixando, pois, toda malícia e todo engano, e fingimentos, e invejas e todas as murmurações. Então nós precisamos deixar, irmãos, toda malícia, tudo aquilo que nos impede. Tem outras traduções que vão dizer despojar, ou seja, tirar de cima aquilo que nos atrapalha. Então nós precisamos tirar aquilo que está nos atrapalhando a viver um verdadeiro evangelho, a desejar um puro leite espiritual, que, como diz aqui no versículo 2, desejai afetuosamente como meninos novamente nascidos, o leite espiritual não falsificado, para que por ele vá descrescendo. Essa metáfora que o apóstolo Pedro ele coloca aqui é uma metáfora referindo-se a um bebê. Um bebê ele necessita de um leite diariamente para que haja um crescimento. E a nossa vida espiritual é da mesma maneira. Nós precisamos nos alimentar da palavra todos os dias para que haja um crescimento espiritual na nossa vida. Então é necessário nós crescermos nessa palavra. É muito bom nós termos momento de comunhão, momento de culto na igreja, momento de GVC. É muito bom ter isso, mas é necessário, é uma necessidade nós termos esse alimento diário, essa busca da palavra, de conhecimento da palavra, para que Deus possa nos dar a direção. Nós, como homens, como sacerdotes, nós temos que ter essa direção dentro da nossa casa, essa direção dentro da nossa família. E o segundo ponto que eu queria colocar está no versículo 5, na parte B, que vai dizer: para oferecerdes sacrifícios espirituais a Deus por Jesus Cristo. Então nós precisamos oferecer sacrifícios espirituais a Deus. E que sacrifícios são esses? São sacrifícios de louvor? Sim, nós temos também o sacrifício de louvor, mas não é somente este sacrifício de louvor. Eu queria ler com vocês o principal sacrifício que nós devemos ter e fazer e oferecer a Deus na nossa vida como sacerdote, como homens sacerdotes do Senhor. Está lá em Salmos, no capítulo 51 e versículo 17. No livro de Salmos, capítulo 51, versículo 17. E diz assim: os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado, a um coração quebrantado e contrito, não o desprezarás, ó Deus. Então o sacrifício a Deus é um espírito quebrantado, um coração contrito ao Senhor. E, irmãos, às vezes a gente fala de contrição, as pessoas só imaginam em choro, mas é muito mais profundo do que chorar, é muito mais profundo do que você expor as suas lágrimas ali diante do Senhor. O coração contrito é você desejar fazer a vontade de Deus, é você ter uma vida contrita diante do Senhor. E como que você tem feito isso? Você tem facilidade em reconhecer seus erros e se arrepender dos seus erros? Você tem facilidade em perdoar aquelas pessoas que te ofenderam? Você tem facilidade em sentir a dor do próximo? Porque uma vida contrita, uma vida de coração quebrantado, é muito mais do que chorar. Porque às vezes choramos na presença de Deus, nos deleitamos ali, mas quando saímos daquele lugar, a gente continua a nossa vida e a gente esquece daquele momento. Aquilo foi apenas uma emoção. Então é muito mais do que uma emoção, é muito mais do que um choro. É uma vida verdadeiramente em Cristo Jesus, verdadeiramente voltada para Ele. E tem uma frase muito interessante que eu li, eu não sei quem foi o autor dessa frase,
que se refere ao sentir a dor do próximo, porque nós precisamos ter uma empatia pelo outro, se colocar no lugar do outro. E essa frase mexeu muito comigo, que ela diz assim: se as feridas do teu irmão não te causam dor, a tua doença é mais grave do que a dele. Então, irmãos, precisamos nos colocar no lugar dos outros, precisamos sentir a dor do próximo, que foi assim que ele nos ensinou. Nós, como sacerdotes do Senhor, precisamos sentir a dor do próximo, precisamos estar ali demonstrando isso para que a nossa família, a nossa casa, aquelas pessoas que estão sobre a nossa liderança, elas possam observar isso com obras, com o nosso comportamento, com aquilo que nós estamos fazendo, com o nosso testemunho. Isso que é importante. E o terceiro ponto que eu queria colocar para vocês está lá no verso 9, na parte B, que diz assim: para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, o propósito do sacerdote, nós como sacerdotes, devemos estabelecer o reino de Deus. Estabelecer o reino de Deus dentro da nossa casa em primeiro lugar, porque a nossa casa é o nosso primeiro ministério. A gente precisa estabelecer esse reino, precisamos exercer esse sacerdócio dentro da nossa casa. E isso vai começar por ali. Você vai começar a anunciar as virtudes daquele que vos chamou dentro da sua casa. Vai proclamar o evangelho dentro da sua casa. E a partir daí, a sua parentela, os seus vizinhos, as pessoas que te rodeiam, que te observam, elas vão ser tocadas pelo Senhor e também vão ser alcançadas pelo Senhor. Grande erro que a gente vê hoje são líderes, sacerdotes, homens de Deus que pregam o evangelho, que buscam a presença de Deus, mas sozinho. A sua casa está destruída, a sua família está destruída. E eles estão ali buscando a presença de Deus, pregando para outras pessoas, alcançando outras vidas, e a sua família, ela não está sendo alcançada. Então precisamos olhar para dentro, olhar primeiro para dentro de nós e ver se verdadeiramente estamos vivendo o sacerdócio, se estamos vivendo o reino de Deus, se estamos realmente pregando o evangelho de forma genuína dentro da nossa casa. Precisamos ter o tempo de leitura diária da palavra, precisamos ter o nosso devocional, o culto no lar, ensinar os nossos filhos, ensinar nossas esposas, porque nós como sacerdotes temos a responsabilidade de ensinar os nossos filhos, ensinar nossas esposas o evangelho. Nada contra as esposas que estudam a palavra, mas isso é um papel nosso, nós que temos que ensinar, então precisamos nos aprofundar na palavra. Esse é o verdadeiro leite espiritual. Precisamos buscar todos os dias. É uma necessidade. Se você deixar de dar, você não dá um leite para uma criança apenas uma vez por semana ou 2 vezes na semana. O leite para um bebê é necessário dar todo dia. E assim também é o nosso alimento espiritual. É necessário ter esse tempo diário, esse tempo de devoção a Deus, esse tempo de meditação na palavra, de busca. Então que possamos exercer esse sacerdócio dentro da nossa casa, que possamos como sacerdote estabelecer o reino de Deus e proclamar o evangelho, e assim proclamar o evangelho a toda criatura, aqueles que nos observam. Nós somos testemunhos. Às vezes queremos pregar muito, falar muito, mas o nosso testemunho fala mais alto do que nós pregamos. Eu queria ler também uma referência que faz mais à frente, o versículo 11 e 12 do capítulo 2 de 1 Pedro, que diz assim: amados, peço-vos como peregrinos e forasteiros, que vos abstenhas das concupiscências carnais, que combatem contra a alma, tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação, pelas boas obras que vos observem. Então nós somos cartas lidas, as pessoas estão nos observando. Então são pelas boas obras que nós estamos fazendo, o nosso testemunho, que vai alcançar essas outras vidas. E que isso comece dentro da nossa casa, dentro do nosso lar.
nós precisamos alcançar a nossa família e alcançar aquelas pessoas também que estão ali como nossos liderados, para que depois a gente possa alcançar as outras pessoas. Então nós temos responsabilidade sim. Um sacerdote, não existe um sacerdote sem responsabilidade. É necessário, as duas coisas caminham juntas. Nós temos a responsabilidade de representar Deus para a nossa família e a responsabilidade de representar Deus para os nossos liderados e também a responsabilidade de representar Deus para todos aqueles que nos rodeiam e que nos observam. Eu queria mencionar um louvor que, quando eu estava meditando aqui nessa palavra, que é um louvor que acredito que a maioria conhece, que é Geração de Adoradores. E esse louvor eu vejo como um louvor profético para a nossa vida. Eu vou ler, eu não vou cantar, porque não é o meu dom, o meu talento, né, de canto, mas eu vou ler esse louvor para que você guarde aí no seu coração, na sua mente, que você entenda como uma palavra profética, que diz assim: que não passe de nós o teu espírito, que tudo que foi dito a nós venha se cumprir, que não seja preciso que se levante outra geração que vá avante. Venha sobre nós e realize o teu querer. Geração de adoradores que queremos ser, sacerdócio santo para te oferecer o perfeito louvor, em nossas vidas fluir o teu querer. Então que esse louvor seja um louvor profético para a sua vida, que você declare isso como algo profético, porque eu creio, irmãos, que quando começarmos a buscar essa presença de Deus dentro da nossa casa, quando esse avivamento do Senhor, ele entrar dentro de nós, dentro do nosso coração, e isso ser transmitido para a nossa família, para a nossa esposa, para os nossos filhos, e isso vai ser automaticamente sendo contagiado pelos seus vizinhos, pelas pessoas que te rodeiam, pelos seus parentes, e assim o evangelho vai sendo proclamado, assim as pessoas vão sendo alcançadas. Então precisamos, irmão, mudar a nossa postura como sacerdotes, precisamos nos levantar como homens e como sacerdotes do nosso lar e começar a ensinar a palavra, e começar a ter tempo de oração, começar a fazer o que é para ser feito. Como sacerdote, nós temos responsabilidade, não adianta querer exercer um sacerdócio sem responsabilidade. Precisamos ter responsabilidade com nossos filhos, responsabilidade com as nossas esposas, e assim nós iremos alcançar muitas vidas. E eu creio, irmãos, porque muitas vezes a gente pensa que as coisas não estão acontecendo, as coisas não estão fluindo, mas se você analisar, muitas vezes são erros nossos, como cabeça do lar, como sacerdote. Precisamos nos posicionar, precisamos nos erguer, e assim Deus fará uma obra tremenda através da sua vida, através da sua família. Eu creio que Deus vai fazer grandes coisas através da sua vida, não para glorificar o nosso nome, não para glorificar a nossa família, mas para glorificar e exaltar o nome do Senhor, porque Ele é o único digno de ser exaltado e glorificado. Então que Deus possa abençoar grandemente a sua casa, abençoar a sua família, e que você se levante como sacerdote e tenha a responsabilidade de representar Deus diante da sua família e representar a sua família também diante de Deus. Será que a sua família, você pode apresentar ela diante de Deus nesse momento e falar: Senhor, eis-me aqui a minha família, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então é isso que eu quero para a minha vida. Eu posso dizer hoje: eu e minha casa servimos ao Senhor. Então que você também possa se levantar como sacerdote e dizer: eu e minha casa servimos ao Senhor. Que Deus abençoe sua vida. Hoje nós temos o nosso sumo sacerdote, que é Jesus Cristo, que mesmo diante dessa pandemia, Ele está nos protegendo, guardando a nossa casa, o nosso lar. Assim como diz a palavra: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Creia nisso, irmãos, e aproveite esse tempo em família para buscar mais a presença de Deus. Esse tempo de isolamento social, aproveite para conversar com seus filhos, com sua esposa, buscar mais a presença de Deus, fazer o culto no lar, para que Deus possa ainda mais continuar
sendo presente na vida de vocês. Que Deus abençoe sua vida e sua família rica e abundantemente.